Quero ler então com você Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão da Montanha, o verso 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Hoje eu quero falar sobre começando certo. Hoje é o dia 1º de janeiro de 2022. E eu estou empolgadíssimo para viver esse ano, e eu acho que você deveria estar também. Por quê? Porque Deus permitiu que você estivesse aqui, Deus permitiu que você estivesse vivo, e o nosso pastor tem uma máxima, tem uma frase. Nosso pastor diz que é como termina, que se conta. Vamos dizer juntos? É como termina, que se conta. Vamos todo mundo junto? É como termina, que se conta. E é verdade. Você pode começar a corrida mal, melhorar no meio, mas tem que terminar bem. É como termina que se conta. Agora a gente sabe também que o sucesso de um final bacana começa com um começo bacana. O seu dezembro de 2022 vai ser muito determinado pelo seu janeiro. Como vai ser esse mês agora de janeiro? Como você vai plantar agora para colher lá na frente? Você não pode esquecer que a vida é um eterno plantar e um eterno colher. Pastor, eu estou colhendo coisas que eu não quero. Então mude sua semente, mude sua forma de fazer. Ai, pastor, eu não estou colhendo nada. Provavelmente não está plantando nada. Ninguém fala que me ama. Você não deve estar falando que ama para ninguém. Ninguém me dá presente. Acho que você não deve estar dando para ninguém também. Ninguém quer ficar comigo. Talvez você também não queira estar com ninguém. A vida é feita de plantar e de colher, e a gente não percebe que o tempo todo a gente está plantando e colhendo, e por isso nós precisamos começar certo. E eu quero te mostrar algumas ideias bíblicas sobre como começar certo esse ano de 2022. Se você puder, anote. Se não, a mensagem vai estar salva no YouTube, no Instagram da igreja. Depois você pega lá. O primeiro segredo está em Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. As 3 palavras no hebraico significam Bereshit, Bara, Elohim. Sabe o que significa isso? No início Deus pegou e fez. Bara significa criar sem ter nada antes. Só Deus pode barar. Só, ninguém mais. Eu posso pegar esse tapete e transformar ele num vestido, mas eu não consigo transformar pegar um vento e transformar em vestido. Deus, ele pega o nada e transforma em alguma coisa. Primeiro segredo para a gente começar o ano bem: ponha Deus antes de tudo. Não crie seus projetos e depois chama Jesus para assinar embaixo. Chama Jesus para elaborar os projetos junto com você, porque só Ele pode barar. Fala comigo, barar. Ele pode criar a partir do nada. Ele pode te dar um casamento a partir do nada. Ele pode te dar dinheiro a partir do nada. Ele pode te dar um ministério a partir do nada. Sabe o que a gente faz? A gente não chama a Deus para a sala de reunião, mas depois quer chamar Ele para o caixa eletrônico. Nós precisamos chamar Deus no início. Por isso, o que você vai fazer nesses primeiros dias? Gente, a Bíblia diz assim: os olhos do Senhor estão sobre a terra, observando os maus e os bons. Você sabia que Deus está de olho no que você está fazendo nos primeiros momentos desse ano? Você sabia que o que você faz no início fala muito sobre o que você vai viver no meio e no fim? Então, os olhos de Deus estão olhando o tempo todo. Posso te falar uma coisa? Uma cama não feita não passa despercebida para Jesus. Uma pessoa que você vira a cara para ela não passa despercebido para Jesus. Quem sabe você, eu estou vivendo um dia, levantei, 1º de janeiro, o que tem? Tem nada. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, e o Senhor está muito enganado. E nós precisamos hoje, primeiro conselho que eu te dou: senta com Deus na sala de reunião, fala: Senhor, eu preciso de Ti para me ajudar
a elaborar os meus planos, porque senão eu vou decidir errado. Esse é o primeiro princípio que a Bíblia nos ensina para começar certo. Segundo princípio, não prometa o que não vai cumprir. Vai comigo em Eclesiastes, capítulo 5, Eclesiastes, capítulo 5, e verso de número 4. Diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Se você abrir a sua boca e falar, eu vou fazer Y, faz o Y. Segunda dica que eu te dou para começar certo: não prometa nada que você não tenha intenção séria de cumprir. Esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, eu posso pedir a Deus para me dar uma coisa e depois eu faço a minha parte? Eu falei: já imaginou? Ao restaurante, eu entro aqui como, mas aí eu não pago não. Não existe isso. Você tem que prometer e tem que cumprir. Não é porque ninguém vai te cobrar, é por sua própria causa. Sabe contra quem nós mais pecamos? Nós mesmos. Porque a gente diz assim: eu vou malhar em 2022, e a gente não malha. Eu vou para o GC em 2022, e a gente não vai. Eu vou fazer amigo na igreja em 2022. Aí você prejudica você mesmo, porque você fez o que a Bíblia chama voto de tolo. Prometeu e não cumpriu. Prometeu e não cumpriu. Se você abrir a sua boca, faça. A minha mulher me conhece, gente. Eu sou um cara que eu sou brasileiro de nascimento, mas eu acho que eu sou japonês de, sei lá, ou israelense, ou de algum país perturbado. Porque eu tenho uma pessoa dentro de mim que não é brasileira. Eu não me identifico com brasileiro em nada. Eu tenho ódio do atraso do brasileiro para compromissos. Eu tenho ódio da pouca leitura do brasileiro. Eu tenho ódio depois eu vejo, depois eu vou, depois eu resolvo. Eu tenho muito nojo. A palavra não é ódio, é nojo. Eu tenho nojo de vários aspectos da cultura brasileira que eu percebo que são satânicos e que prejudicam a gente. Se você for em outros países e a pessoa abrir a boca e falar assim: eu vou na sua casa. A minha irmã mora na Inglaterra há 20 anos, ela é casada com um inglês. Sabe como é que os ingleses marcam compromisso? Nunca com hora terminada em 0, nem hora terminada em 5. Eles falam assim: eu vou na sua casa 2h23. Eu contei para o meu cunhado, que é inglês, que aqui no Brasil as pessoas atrasam para o próprio casamento. Ele me chamou de mentiroso. Ele falou assim: mas porque aqui no meu país, Lucinho, quando a pessoa atrasa para um compromisso, a gente entende que é porque ela não teve acesso à educação. Eu falei: você acabou de resumir o meu país. É um povo que, se o desgraçado atrasa para o casamento dele, o que ele não vai fazer com os outros? Ei, se você abrir a sua boca e falar cumpra esse não faça voto de tolo. Terceira dica para a gente começar bem o ano: não queira o que você não pode ter. Salmo 131, vai lá. Salmo 131, verso 1, diz assim: Salmo 131: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Davi, gente, é o cara. Davi era, para mim foi, o maior rei da história do mundo. Ele só perde para Jesus, na minha cabeça. E ele dizia: eu não me envolvo com coisas além do que eu posso. Tem gente, que eles não estão sonhando, eles estão delirados. Quem conhece gente delirada? Gente que está babando. A pessoa está querendo coisa que não pode. Está querendo casar com gente que não tem como. Está querendo ter condição financeira de fazer coisa que nem para rico tem condições. Olha para mim. Terceira coisa para esse ano: sonhe. Você pode sonhar? Pode sonhar. Mas não seja um lunático, não seja um delirado, não. Faça como Davi: eu vou me ater à minha insignificância. O Davi estava dizendo o seguinte: eu não vou me envolver com coisas elevadas demais para mim. Uma coisa que eu sempre sou xingado:
As pessoas falam: eu não sei por que vocês ouvem o Lucinho pregar. As pregações dele são rasas. E eu sei que é, porque eu sou um evangelista. E um evangelista tem uma obrigação de não ser profundo. Porque se ele for profundo, ele não pesca não. Eu estou tentando pegar é lambari, é sardinha, é peixe comum. Quem vai pescar tubarão e baleia é os teólogos profundos para lá. Eu não. Eu tenho que chegar aqui, gente, e falar uma linguagem que o vovô me entende, que a vovó me entende, que a criança me entende. O dia que as crianças parar de desenhar desenho e me entregar no fim do culto e falar que gosta de mim, eu parei de ser o cara que Deus queria que eu fosse. Eu preciso continuar sendo assim. E é essa a minha obrigação. Eu não quero. Aí alguém falou comigo: Lucinho, por que você não estuda teologia para começar a falar mais profundo, para calar a boca dos teus? Eu falei: gente, a minha cara não combina com isso. Olha para mim. Olha, eu não, entendeu? Quem entendeu? É isso. É isso. Eu vou me ater ao que eu sei. O que eu sei? Arroz com feijão. De vez em quando não, nem feijão, é só arroz. Amém? Mas o que sustenta a gente? Arroz com feijão. O que mais? Quarto segredo para a gente começar bem: ponha Deus no meio de tudo. A gente falou ponha Deus no início, mas também tem que pôr Deus no meio. Aonde está isso? Provérbios capítulo 3, verso 6. Provérbios capítulo 3 e verso de número 6. Diz assim, Provérbios 3, 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha aqui já, essa história aqui, o cara já começou a caminhada, ele já está no meio da caminhada, mas ele deu uma desviada, mas ele reconheceu o Senhor, aí Deus realinhou o caminho dele. Quando você estiver caminhando em 2022, em fevereiro, março, abril, maio, se você o tempo todo não somente chama Deus para te ajudar a elaborar, mas chama Deus para ajudar a corrigir a sua rota. Muitas vezes, olha para mim, um avião, você sabe como é que avião funciona, gente? O avião, ninguém pilota o avião, é o computador. O piloto só decola e pousa. O meio do voo é o avião, é o computador. Mas se um avião perder a rota por 1 centímetro, ele chega em outro país. Porque 1 centímetro de erro aqui, aí vira outro, aí vira outro, vira outro, vira outro. Sabe o que o avião precisa? Que o ser humano avalie para ver se o computador está na rota certa. A gente tem uma mania, sabe o que é? A gente começa o ano em janeiro com uma cabeça, mas em março, nossa cabeça já está completamente diferente. Completamente diferente. Por isso a Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer você de volta para o caminho certo. Quarta dica para você esse ano é: quando você estiver no meio dos seus projetos, para, respira e fala: Deus, espera aí, eu estou indo aqui para onde o Senhor quer, ou eu estou só empolgado com essa coisa que surgiu, e eu estou indo porque todo mundo falou que é isso que tem que fazer. Gente, se eu fosse olhar o que todo mundo fala que tem que fazer, eu estava morando nos Estados Unidos ou na Europa agora. Eu não estou falando de 50 pessoas que me falou, eu não estou falando de 100 pessoas que me chamaram, eu estou falando de um monte falou comigo, gente cheia do Espírito Santo, mais do que eu, virou para mim e falou assim: o que é que você está fazendo nessa desgraça chamada Brasil ainda? Eu falei: eu não me movo por estar aqui por causa do governo A, do governo B, pelo contrário, eu fiquei aqui nesse Brasil enquanto nós tínhamos demônios como presidente da república. Então não é agora que eu vou sair, e eu não me movo por causa do dinheiro. Eu estou aqui porque eu tenho uma palavra do Senhor. Vocês é que são emocionados com euro, emocionados com dólar. Eu não, eu vou viver, e se eu for para lá um dia, vai ser porque Ele me mandou ir por causa do povo de lá. É assim que nós temos que viver. Ponha Deus no meio. Quinta coisa que a gente tem que fazer: avalie cada situação. Abre comigo Lucas 14. Lucas 14 é um texto muito bacana, Jesus mandando a gente fazer sondagem. Lucas 14, olha a partir do verso de número, Lucas 14, verso 28. Jesus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende ir à guerra com outro rei? Primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer avaliações de cada situação. A Bíblia diz que o tolo, ele vai entrando em qualquer coisa. O sábio, ele avalia antes, ele pesa antes. Sabe o que Jesus está dizendo? Calcula, faz um cálculo. Não começa a construir uma torre que você não vai poder acabar, não. Não entra para um curso que você não vai poder concluir, não. Não fala que você vai assumir uma coisa na igreja que você não vai dar conta, não. Entra para fazer, avalie. Um exército, você tem 10.000 homens, você vai lutar contra outro que tem 20.000? Calma, não, eu vou entrar na diplomacia. Eu não tenho um guerreiro para vencer essa guerra. Nós precisamos entender que Jesus quer que a gente use uma coisa, gente, que parece pouco espiritual, mas é espiritual. Chama-se bom senso. Fala comigo? Bom senso. O que é bom senso? É você analisar um negócio e falar assim: peraí, eu não tenho condições disso aqui não. Um dia desse uma pessoa me chamou para um debate. Eu falei: eu não tenho como, eu vou chegar lá e vou gaguejar. O assunto era muito denso para mim, e eu reconheço o meu limite. Quem entende o que eu estou dizendo? Então avalie cada situação.